Olá, seja bem-vindo ao meu canal, aqui quem fala é o Eduardo e hoje na nova Bíblia Viva, hoje eu vou dar continuidade à leitura das introduções aos livros desta Bíblia, o resumo dos livros desta Bíblia. Na minha última leitura eu li os livros, finalizei a leitura do resumo dos livros do Antigo Testamento e hoje vou dar início ao resumo dos livros do Novo Testamento, começando por Mateus. O apóstolo Mateus escreveu para cristãos oriundos do judaísmo, a fim de provar à luz do Antigo Testamento que Jesus era o Salvador de Israel e também dos gentios, isto é, os não-judeus, a exemplo do sábio do Oriente. Mateus apresenta Jesus como rei, legislador, mestre, profeta e autor de milagres. Marcos. Esse é o evangelho mais dinâmico e repleto de ação, que usa frequentemente expressões como em seguida, logo, etc. Ele foca os atos de Jesus. Os discursos são curtos, simples e diretos. Marcos segue a ordem cronológica da atividade de Jesus, o que torna uma ótima introdução sobre a vida do Mestre. Lucas. Lucas enfatiza Jesus como aquele que, apesar de Senhor, também é filho do homem e se identifica com as fraquezas humanas. Suas histórias capturam o coração. Jesus é o Salvador de todo tipo de gente, judeus e gentios, sem exceção de gênero, raça e idade. Os rejeitados poderiam se aproximar e receber amor. João. João diz algo notável. Deus, em Cristo, se fez homem. Essa verdade deve fazer as pessoas crerem nele como Filho de Deus, para que tenham vida em seu nome. Para alcançar isso, João relata 7 sinais ou milagres que atestam a natureza divina de Jesus e a necessidade de o homem entregar sua vida a ele. Atos dos Apóstolos. Em Atos, Lucas relata inicialmente as aparições de Jesus aos discípulos após a ressurreição e depois narra eventos importantes que ocorreram até cerca de do ano 60 depois de Cristo. Ele destaca principalmente as atividades de Pedro e Paulo e descreve a expansão do evangelho entre judeus e gentios, isto é, os não-judeus. Romanos. Romanos apresenta a mais completa exposição do Evangelho. Ninguém é salvo pelas obras da lei, mas pela graça de Deus por meio da fé em Jesus. Mas não ficamos sem lei e livres para pecar. Nós nos tornamos escravos da justiça. Morremos para a lei, mas vivemos pela lei do Espírito em novidade de vida. 1 Coríntios. Paulo fundou a igreja de Corinto por volta de 50 depois de Cristo. Depois, soube que ela estava envolta em facções, imoralidade, brigas, heresias e outros problemas. Essa carta se destinava a ajudar os coríntios a enfrentar essas questões e a reconduzi-los à sã doutrina e a um estilo de vida piedoso agradável a Deus. 2 Coríntios. Alguns em Corinto estavam atacando a autoridade de Paulo, afirmando que ele não era apóstolo e que era corajoso escrevendo, mas covarde face a face. Ele então lhes escreveu para resolver esses e outros problemas, apresentar a defesa de seu apostolado e rebater os dissidentes antes de ir a Corinto. Gálatas. Certos defensores da lei mosaica, como norma de conduta na igreja, estavam ensinando aos gálatas que só seriam salvos se fossem circuncidados e praticassem a lei. Paulo então expõe essa mentira judaizante e demonstra a verdade da justificação pela fé sem a necessidade da circuncisão e das obras da lei. Efésios. Paulo fundou a igreja de Éfeso e lhes escreveu para encorajá-los a permanecerem firmes no Senhor, lembrando-os de que foram salvos pela graça mediante a fé em Jesus. Por amor a ele, deveriam andar como filhos da luz na igreja, na família, no trabalho, etc. Trata-se de uma luta constante para fazer o bem. Filipenses. A igreja de Filipos era sadia espiritualmente, conhecida pela fé perseverante, a constância doutrinária e a resistência ao discurso dos defensores da lei mosaica contra a norma de conduta, como norma de conduta na igreja. Essa carta cordial e afetiva é uma correspondência entre amigos, em que Paulo os encoraja e os edifica na fé. Colossenses. A igreja de Colossos estava sofrendo influências heréticas. Paulo lhes escreveu a fim de ajudá-los a evitar os enganos dos ensinamentos falsos.
Ele enfatizou a supremacia de Cristo, razão pela qual deveriam repudiar as filosofias enganosas, a adoração de anjos e as tradições humanas contrárias a Cristo. Essa daqui foi a leitura do resumo dos livros da Bíblia, da parte do Novo Testamento até o livro de Colossenses. A partir da minha própria leitura dessa Bíblia aqui, eu vou ler o resumo do livro de 1 Tessalonicenses em diante. Finalizando aqui também a leitura dos resumos dos livros desta Bíblia. Agradeço por você estar me acompanhando, fique com Deus e até o meu próximo vídeo.